Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, né? Nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, mais uma manhã aqui com alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra verdadeiramente nos alimenta, nos fortalece, né? Todos os dias, por isso eu te convido nessa manhã de hoje, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma manhã, né? Mais um dia que aqui estamos na presença do Senhor. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, porque precisamos, meu Pai, de Ti, porque queremos nos alimentar, nos fortalecer da Tua presença, Pai. Nos alimente, Deus, com a Tua palavra hoje, Senhor. Nos fortaleça, Pai. Nos dê vida, Senhor, para mais um dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, fica conosco, Pai. Faça tão somente o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era corruptamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haveres feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima para a minha vida e para a tua vida nessa manhã de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui foi quando Deus, ele se arrepende de ter criado a humanidade. Quando Deus, ele olha do céu e ele vê o homem que ele criou em imagem e semelhança dele, né? Completamente fora, né, daquilo que ele havia criado. O homem completamente, né, perdido, o homem completamente corrupto, né? Porque todos os desígnios do seu coração era mal. Então toda aquela geração estava completamente mergulhada, né, no pecado. Aquela geração inteira estava, né, verdadeiramente perdida. E Deus, por conta disso, né, que Deus olha, Deus não enxerga nada no coração, né, daquela geração, daquele povo. Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem. Então Deus, né, resolveu em seu coração que ia destruir o homem, né, e tudo que ele havia criado. Oh, aleluia. Deus olha, né, de lá de cima e diz: eu vou destruir, eu vou fulminar. Mas naquele momento, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus olha lá de cima, Deus enxerga Noé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele enxergou Noé, né, um homem íntegro e um homem reto, né, no meio daquela geração perversa, no meio daquela geração corrupta, no meio daquela geração perdida. Deus encontra Noé, um homem, né, que andava com Deus. Esse andar com Deus aqui, né, ele se manteve separado, ele se manteve longe, né, de todos aqueles, né, que estava fundado, né, na iniquidade, no pecado, que estava corrompido. Noé, ele se manteve íntegro no meio de toda aquela geração. Apenas um homem de toda uma geração. Deus conseguiu, né, encontrar esse homem. E quando Deus achou esse homem, Deus, ele resolveu em seu coração, né, dar mais oportunidade àquela geração. A dar mais oportunidade àquela geração. Porque Deus pede para Noé construir uma arca, né?
Como que Noé vai construir uma arca? Noé não ia construir uma arca de um dia para a noite. Uma arca levaria tempos para ser construída. E de fato, levou mais de 100 anos para Noé construir aquela arca. Então, esse período, aleluia, foi o período exatamente que Deus usou de misericórdia. Foi o período que Deus usou da sua longanimidade, para que aquele povo pudesse se arrepender, para que aquele povo pudesse se voltar para Ele, para que aquele povo pudesse entender, aleluia, os caminhos que eles estavam vivendo. Deus diz para Noé: constrói uma arca, porque eu vou mandar chuva e dilúvio e vou destruir toda a terra. Vou destruir tudo sobre a face da terra. Mas o povo não creu, o povo não acreditou, porque naquela época não chovia. Então, Noé, ele acreditou. Noé, ele acreditou porque Noé andava com Deus. Noé era diferente. Noé, ele tinha princípios. Então, Noé acreditou. Por isso, Noé fez a arca. Por isso, Noé creu e Noé fez a arca. E quando a arca ficou pronta, né? Noé entrou com a sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. Por conta da vida de Noé, a casa de Noé foi salva. A palavra do Senhor nos diz que se tu crê, tu e tua casa será salva. Porque Deus, ele precisa apenas de um que se levante através da vida daquela pessoa. Deus trabalha na vida dos demais. Então aqui já fica uma lição para a minha vida e para a tua vida. Então, do meio de toda aquela geração, apenas 8 pessoas foram salvas. Apenas 8 pessoas sobreviveu o dilúvio. Apenas 8 pessoas. E hoje, minha querida irmã, meu querido irmão, a palavra que eu quero deixar para o teu coração é uma palavra de advertência. Porque nos nossos dias atuais, na nossa geração que nós estamos vivendo, Deus, né, ainda não enviou seu Filho amado de volta para levar a sua igreja. Jesus ainda não voltou para levar a sua igreja da face da terra, né? Por conta da sua misericórdia, por conta da sua longanimidade, porque ele continua, né, dando oportunidade ao homem de arrependimento, porque Deus, ele nunca mudou, ele nunca vai mudar, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo, então ele continua hoje dando oportunidade ao homem de arrependimento, porque a nossa geração não está diferente dessa geração aqui, que foi na época de Noé, não, está pior. Está pior. O amor já se esfriou de quase todos. A iniquidade cada vez mais está se multiplicando. A abominação cada vez mais está se multiplicando. Cada vez mais você vê coisas tenebrosas, coisas terríveis. Mas Deus, ele continua usando da sua misericórdia, da sua benignidade, da sua longanimidade com o seu povo. Para que o povo se arrependa, para que o povo entenda que uma hora que nem a porta da arca se fechou, uma hora a porta da salvação vai se fechar também. A porta da graça será fechada também. Quando a arca ficou pronta, Deus disse: entra, Noé, tu e tua família, e um casal de cada bicho, de cada animal. Noé entrou. E ali Deus mandou o dilúvio. Deus mandou a chuva, a copiosa chuva. Aí você imagina o desespero quando a água começou a subir. Você imagina o desespero quando a água começou a subir. Quando aquele povo viu que todo aquele tempo que Noé passou falando, pregando, aconteceu. Você imagina o desespero daquele povo. De não ter aonde se agarrar. De não ter aonde se salvar. A chance que eles tinham era aquela arca, mas eles não creram. E assim diz o Senhor para a tua vida hoje, que vai acontecer da mesma forma, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho de Deus, né? Eles vão estar todo mundo comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e o Senhor Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. E aquele dia será um dia, né, de tristeza, de dor e ranger de dentro. Não será um dia agradável para todos, não. Será um dia agradável apenas para os que vão subir para a igreja do Senhor, mas que os que vão ficar
será dia de tormento, de dor, de tristeza, que vai procurar a porta e não vai mais encontrar aberta. A porta da salvação já vai estar fechada. A porta da graça que manteve aberta por bilhões e bilhões de anos vai se fechar. Uma hora ela vai se fechar. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, é tempo de arrependimento. É tempo de você se voltar para o Senhor. É tempo de você buscar a Deus enquanto se pode achar. É tempo, aleluia, de você processar a fé em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É tempo de você crer, que nem Noé creu, em meio a toda aquela geração perversa, corrupta, mas Noé creu e construiu a arca. Então é tempo de hoje, aleluia, você crer no Senhor Jesus, que tu e tua casa será salvo. É tempo de você entrar, aleluia, para dentro da arca. Não dá mais tempo para ficar fora, porque a qualquer momento a porta vai se fechar. Quem fechou a porta da arca foi Deus, não foi Noé. Quem vai fechar a porta da graça da salvação é o Senhor Jesus. Aleluia, não vai ter como. Não vai ter como mais você gritar. Não vai ter como mais você pedir por socorro e ele vir te socorrer mais, que não vai ter mais socorro. A porta se fechou e não haverá mais, não se abrirá mais. Então, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a um plano, aleluia, ao plano de salvação. A arca hoje é Jesus Cristo. A arca hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a arca que nos leva para a salvação. Mediante a tua fé nele, aleluia, mediante a tua fé no Filho de Deus, tu serás salvo. Então hoje toma posse dessa palavra, você que ainda não serve ao Senhor, você que ainda, aleluia, está pensando, né, que está adiando essa decisão, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã a porta pode amanhecer fechada. E aí o que você vai fazer? Não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Já foi, acabou. Então hoje, ainda dá tempo, minha querida irmã. Toma essa decisão hoje. Toma essa decisão. Toma essa decisão. No nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Aonde você estiver nessa manhã de hoje, se você quer tomar essa decisão, se você quer vir para a arca da salvação, coloca a mão no teu coração e vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, essa manhã de hoje, Pai, se houver uma alma, Senhor, se rendendo diante de Ti, Pai, através desse vídeo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nesse exato momento, Senhor, oh, Pai, perdoar todos os pecados, todo o passado dessa pessoa, Pai. Escrever o nome dele no livro da vida, Pai. Para que ele possa, Senhor Jesus, herdar a salvação, a vida eterna, Pai. Para que ele possa entrar, Senhor Jesus, aleluia, na arca da salvação. Para que ele possa, Paizinho querido, não perecer nesse mundo corrupto, perverso, Senhor, que vai perecer, que vai passar, que vai, Pai amado, desaparecer. Jesus, que nessa manhã de hoje, Pai, a tua palavra alcance, Senhor, cada vez mais vidas e corações, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, traga, Senhor, traga as vidas, Pai, para junto de Ti cada vez mais. E eu creio, Senhor, que essas almas vão se render diante de Ti, Senhor. Paizinho querido, oh Deus, escreve uma nova história, escreve uma nova vida, né, através, Senhor Jesus, dessas pessoas. Escreve, Senhor, que através da vida dessas pessoas, Pai, eles ganhem mais, eles vá e eles ganhem a família deles, Pai, assim que nem foi Noé. Através da vida de Noé, Pai, a família dele toda foi salva. Que através dessa vida hoje que está se rendendo a Ti, Pai, que toda a casa dele venha ser salva. No nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai. Porque basta um se levantar para que o Senhor opere, para que o Senhor faça, Senhor, no meio deles, Pai. Oh Deus, porque no meio dessa geração tão corrupta, tão perversa, Senhor, que nós estamos vivendo, Pai. Oh Deus, nós estamos aguardando fielmente a Tua volta, Senhor. E eu creio, Senhor, que será muito breve, Pai. O Senhor virá buscar a Tua igreja, o Teu povo, Pai. E nós queremos estar aqui, Senhor, dentro da arca, esperando o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
eu entrego nas tuas mãos nessa manhã de hoje, Deus. Em nome de Jesus, faça segundo o teu querer, tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra hoje para teu coração, para tua vida, que você entenda que fora do Senhor Jesus não tem salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus não tem salvação, não tem vida eterna. O caminho é Jesus, a arca que nos conduz à vida eterna, a salvação é Jesus. Então, entre para a arca hoje, amém? Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, que Ele vos abençoe.